Nos anos 80 surgiu uma franquia de filmes de terror chamado Sexta-feira 13. Tu já deve ter ouvido falar no Jason, que era um cara com uma máscara de hóquei que saía por aí com um facão matando gente. Agora imagina um cenário onde isso não é ficção. Realmente tem um cara aí com um facão e ele quer te matar. Agora imagina que não é só um cara, mas a grande maioria da população do local onde tu vive e tem apoio do governo para fazer isso. Pois é, infelizmente isso já aconteceu. Antes da gente começar a falar de um dos episódios mais tristes da história da humanidade, a gente quer te lembrar que o Vogalizando a História também produz material fora do YouTube, cara. Pode conferir o nosso perfil ali no Instagram, onde a gente posta material de história todos os dias, e também o nosso TikTok, onde a gente te conta uma história em menos de um minuto, e tem os nossos quizzes por lá também. Plural de quiz, é quizzes? Tu também podes aproveitar para seguir a gente no Twitter e para ouvir o nosso podcast dele no Spotify ou no teu agregador de podcast preferido, cara. É ali que tu vais conseguir saber mais sobre os bastidores do Vogalizando a História e poder ver a gente comentando notícias, respondendo e-mail, lendo comentário e outras coisas também. Caso tu queira colaborar com o nosso projeto financeiramente, pode fazer uma doação de qualquer valor através do nosso Pix ou do PayPal. A chave é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. E pode também assinar um plano nosso ali no PicPay. É só procurar pelo Vogalizando a História e escolher aquele plano que cabe melhor no teu bolso para ti. A gente agradece. Ruanda é um país que fica no centro da África e é um dos menores países do continente. Ele tem mais ou menos o mesmo tamanho do estado de Alagoas, que é o segundo menor estado do Brasil. A capital do país é Kigali. Ele se localiza na região dos Grandes Lagos Africanos e há vários parques nacionais por lá, onde tu consegue encontrar animais exuberantes, como elefantes, girafas e os gorilas das montanhas. Assim como outros países da África, Ruanda também foi um dos países que sofreu com a colonização europeia, nesse caso, do Império Alemão. Alguns registros dizem que os alemães não impuseram um regime de violência e tirania nos mesmos moldes que outros colonizadores europeus, o que não quer dizer que não tenha sido uma invasão, um domínio e uma colonização. Poucas mudanças na estrutura social aconteceram, mas com o fim da Primeira Guerra Mundial, o controle das colônias alemãs passaram para outros países europeus. Ruanda passou a ser controlada pelos belgas, que já tinham um grande território ali do ladinho, o Congo belga. E o atual território do Burundi também estava nas mãos dos caras. Eles logo trataram de se inteirar sobre o território e se depararam com três povos distintos vivendo por ali. O primeiro deles eram os Tuás, povos que viviam em regiões mais afastadas e que antigamente eram conhecidas como pigmeus. E encontrou também os dois protagonistas do massacre que viria a acontecer em 1994, Hutus e Tutsis. Existem alguns debates sobre a origem desses povos e do que caracteriza pertencer a um deles. Provavelmente o primeiro povo que chegou no atual território de Ruanda foram os Tuás, mas em uma migração que teve início mais ou menos 1000 anos antes de Jesus nascer, povos que falavam as línguas bantas começaram a chegar em Ruanda, entre eles os Hutus e os Tutsis. Há quem diga que esses povos vieram de regiões diferentes da África, o que explicaria algumas diferenças físicas entre eles. Mas há quem defenda que não haviam diferenças físicas. O que os diferenciava era uma estrutura social que já estava formada mesmo antes da chegada dos alemães. Veja bem, existiam reinos dentro de Ruanda. Entre eles, o Reino de Ruanda, que era governado pelos Tutsis, embora alguns Hutus possam ter liderado o reino em algum momento, e que Tuás também tinham participação política importante lá dentro. Tutsis eram, em sua grande maioria, criadores de animais, principalmente gado. Então eles ocupavam um espaço mais privilegiado dentro da sociedade, enquanto os Hutus tinham trabalhos mais ligados à terra, muitas vezes em terras dos Tutsis. Só que havia casamento entre eles e existia a possibilidade de se trocar de classe social. Caso um Hutu enriquecesse, conquistasse terras, passasse a criar animais, ele poderia vir a se tornar um Tutsi. Já um Tutsi que viesse a empobrecer, ele se tornaria um Hutu. Mas depois da chegada dos belgas, essa denominação se tornou algo fixo, principalmente depois que é instituída uma carteira de identidade onde está marcado se tu pertencia à classe dos Tuás, Hutus, Tutsis ou se tu era branco. Os belgas tentaram se aproveitar dessa divisão de classes e começaram a classificar os Tutsis como se fosse uma raça diferente, superior aos Hutus
e mais parecido com os europeus. Segundo essa linha de pensamento, os Tutsis eram mais altos, tinham um nariz mais fino e a pele mais clara. Há até quem defenda que os belgas diziam que os Tutsis tinham a cabeça maior e por isso eles eram mais inteligentes. É mole, cara. Acabou que os belgas deram privilégios para os Tutsis e ignoraram as necessidades dos Hutus. Até no setor da educação, isso era um privilégio para os Tutsis. Houve até casos de escravização de Hutus durante o domínio belga em Ruanda. Aqui é importante a gente saber que nesse momento não existia ainda Ruanda. O território que foi dado aos belgas se chamava Ruanda-Urundi e não correspondia somente ao território de Ruanda, mas ao território de Burundi também. Esses países acabaram se separando em 1962, que foi quando conquistaram a sua independência. Esse foi um período de forte segregação e hostilidade, e havia um medo mútuo de ambas as partes. Tutsis buscavam tomar o poder para se manter no topo da pirâmide social, o que havia sido mantido pelos alemães e também pelos belgas. Já os Hutus lutavam pela tomada do poder para finalmente chegar no topo dessa pirâmide, tirar os Tutsis de lá. Muitos episódios de violência foram registrados e fuga em massa de pessoas para países vizinhos também, principalmente para Uganda. Se estima que no começo da década de 1960, 85% da população de Ruanda era composta por Hutus. E depois das primeiras eleições organizadas no país, foram eles que tomaram controle da política de lá. E existem vários relatos de Tutsis que alegam ter sofrido perseguições e humilhações públicas nesse período. O primeiro presidente eleito no país é o Gregoire Kayibanda, que governou até 1973, ano em que foi deposto pelo seu ministro da Defesa, o Juvenal Habyarimana. Esse cara rasgou a Constituição, colocou todos os partidos políticos na ilegalidade e dissolveu o parlamento, dando início a um governo ditatorial. É o pacote governo ditatorial completo. Tem que fazer essas três coisas. Rasga a Constituição, dissolve o parlamento, partido político na ilegalidade. Como se tornar um ditador. No Burundi, no começo da década de 1970, a situação também não estava fácil. Só que lá, quem estava sendo hostilizado eram os Hutus. Houve episódios de massacres sinistros contra eles na época. Só que o Juvenal Habyarimana em Ruanda era um Hutu governando para os Hutus. O cara não fez esforço para apaziguar essas hostilidades e grupos armados que buscavam defender e atacar o governo foram criados durante o governo dele. Entre os mais famosos está o Interahamwe e a Frente Patriótica Ruandesa. Falemos um pouco deles aqui. O Interahamwe era um grupo extremista, tendo como um dos seus líderes o Robert Kajuga, e seu objetivo era a manutenção do poder Hutu no país. Nem que para isso precisasse eliminar todos os Tutsis de Ruanda, que ele considerava a escória do país. A Frente Patriótica Ruandesa teve como um de seus fundadores o Paul Kagame, um Tutsi que havia se refugiado em Uganda com a sua família por conta das perseguições que sofreram. O cara foi atuante na derrubada do presidente Milton Obote em Uganda e agora estava mirando os seus esforços para derrubar o Juvenal Habyarimana em Ruanda. É aí que em 1990 o país é invadido pela Frente Patriótica Ruandesa, dando início a uma guerra civil que durou até 1994, período em que se viu os ódios crescendo cada vez mais, principalmente da parte dos Hutus. O Interahamwe e outros grupos promoviam discursos de ódio na rádio, promoviam ataques e a classe política apoiava tudo isso. Havia notícias de que os Tutsis e a Frente Patriótica Ruandesa estavam preparando um ataque. Eles tomariam o poder e quando fizessem isso, eles escravizariam os Hutus como fizeram no passado. Então os Hutus tinham que se preparar e lutar contra o seu inimigo com as próprias mãos. Em meio a protestos e condenações da comunidade internacional, onde até tropas da ONU já estavam no país, em agosto de 1993, começa o processo de assinatura dos Acordos de Arusha, onde o presidente Habyarimana e a Frente Patriótica Ruandesa tentam se acertar para colocar fim à guerra civil e, de algum jeito, fazer os Tutsis participarem um pouco mais da vida política do país. E aí aconteceu, cara. No dia 6 de abril de 1994, um míssil atingiu o avião que transportava o presidente de Ruanda e do Burundi. Os dois morreram. Os Hutus acusaram a Frente Patriótica Ruandesa, dizendo que os caras assassinaram o presidente para conseguir tomar o poder, e os Tutsis acusaram os Hutus, dizendo que eles fizeram esse ataque para justificar um ataque aos Tutsis agora.
Também havia quem defendesse que os Hutus fizeram isso porque se opunham aos acordos de paz que estavam sendo assinados, mas até hoje não se sabe ao certo quem cometeu esse atentado que tirou a vida do presidente Habyarimana. Logo após a morte do cara, comunicados nas rádios já estavam autorizando qualquer ataque à população Tutsi. Políticos e milícias começaram a convocar cidadãos para dentro de suas próprias vilas identificar e assassinar quem fosse Tutsi. Além disso, qualquer Hutu que se opusesse às ações da milícia seria considerado um traidor e também estaria com a sua vida em risco. A maioria promoveu esses ataques motivados por ódio, mas houve também quem fez isso porque viu como única alternativa de salvar sua vida. Com o objetivo de desumanizar os Tutsis, apelidos foram dados a eles, como baratas, por exemplo. Caso tu tivesse uma treta com teu vizinho, era só avisar a milícia que o teu vizinho era um Tutsi, ou então um Hutu que estava ajudando os Tutsis. Caso teu vizinho não morresse, pelo menos uma boa surra ele ia levar. A maioria dos historiadores concorda que esses ataques já estavam sendo planejados há mais de um ano, com a compra de armas rudimentares, como facões e machados, além das armas de fogo e a organização das milícias. De um lado, era a milícia com a AK-47 atirando nas pessoas na rua, do outro, era um vizinho matando o outro na base da facãozada. Uma coisa é tu levar um tiro de um desconhecido e morrer. A outra coisa é tu ser esfaqueado até a morte por alguém que tu conhecia. Incontáveis casos de tortura aconteceram. Pessoas perderam famílias inteiras. Homens eram assassinados na frente das esposas e mães eram estupradas na frente dos filhos. Pode chegar até 500 mil o número de mulheres que foi violentada sexualmente nesse período. Muitas delas em estupros coletivos, o que facilitou para que fossem contaminadas com o vírus HIV. Essas mulheres foram submetidas a várias humilhações, como ter suas roupas arrancadas em público e outras formas de tortura, como serem obrigadas a beber o sangue dos soldados. Existem registros de pessoas que buscaram refúgio em escolas ou igrejas, mas não contavam que os padres fossem colaborar com as milícias também, o que resultou em uma série de mortes em massa. Vilas inteiras foram mortas e começou a faltar espaço para tantos corpos. Quando as pessoas não eram jogadas em covas coletivas, o corpo era simplesmente deixado ali no meio da rua. Como havia o receio de que no futuro um jovem Tutsi pudesse buscar vingança contra os Hutus, nem mesmo as crianças foram poupadas. Até hoje, os caras estão achando vala com um montão de corpo dentro. Durante a caçada para descobrir quem era Hutu e quem era Tutsi, aquelas carteiras de identidade fizeram toda a diferença. Barreiras foram montadas ao redor do país com o objetivo de identificar quem era Tutsi e quem não era. Essas barreiras também tentavam impedir a fuga de pessoas do país. Todo mundo tinha que apresentar a carteira de identidade. Se tu fosse Tutsi e apresentasse, tu morria. Se tu fosse Tutsi e tentasse dar alguma desculpa de por que tu tá sem a tua carteira, levantaria suspeitas e poderia morrer também. Ficar no país era ruim e fugir era difícil. Mas mesmo assim, muita gente tentou. Países vizinhos, como o Zaire, viram as suas fronteiras ficar superlotadas e vários campos de refugiados foram montados. As condições eram extremamente insalubres e as pessoas sofriam com doenças como cólera. Não havia comida e nem água suficiente, mas ainda assim era uma alternativa mais segura do que enfrentar os Interahamwe. E tu pode estar se perguntando o que é que a comunidade internacional fez para ajudar os ruandeses. E é aí que forças internacionais entram em ação. Primeiro, a ONU tirou todos os estrangeiros do país. Depois, a Bélgica retirou todos os seus soldados, depois que 10 soldados belgas foram mortos pela milícia. E os Estados Unidos, liderados pelo então presidente Bill Clinton, disse que não tinha interesse em se envolver no que estava acontecendo em Ruanda, até porque pouco tempo atrás os caras tinham se envolvido em uma confusão na Somália. Mas o país que geralmente vem à mente quando se fala do genocídio em Ruanda é a França. Não só porque a França tinha uma relação amigável com o governo Hutu, mas também porque os soldados franceses enviados para lá foram acusados de colaborar com as milícias. Então é bem difícil defender os caras, até porque um banco francês, um dos maiores da Europa, está sendo processado pelo mesmo motivo. Mas que beleza, hein? A verdade é que naquela época o mundo estava muito mais preocupado com a guerra da Bósnia, um país europeu, do que com o genocídio em Ruanda. Então o país africano foi deixado à própria sorte.
As notícias internacionais evitavam falar em genocídio. Em uma cena do filme Hotel Ruanda, um repórter diz que as pessoas viam as notícias sobre o que estava acontecendo lá, ficavam horrorizados e continuavam a jantar. Esse filme conta com uma atuação impecável do Don Cheadle e conta a história do Paul Rusesabagina, um Hutu casado com uma Tutsi que era gerente de um hotel em Kigali. E o cara usa o hotel que ele era gerente como fonte de refúgio para vários Tutsis. Mais de 1000 deles foram salvos graças às ações do cara. Outra figura importante, que também se tornou um grande herói, foi o Romeu Dallaire, general, autor do livro Shake Hands with the Devil, que depois deu origem a um documentário. Nele ele relata sobre o período em que foi comandante da missão de paz no país, antes do genocídio começar. O cara fala sobre as dificuldades, como a falta de pessoal para compor as tropas da ONU e como isso dificultava a manutenção dessa paz. E também relata sobre como ele tentou avisar o mundo do que estava acontecendo lá, tentou pedir ajuda e negociava com as milícias. É importante saber que as tropas da ONU também eram atacadas e os caras fizeram a proteção de regiões que havia uma grande concentração de Tutsis. Parabéns para esse cara. O genocídio durou até o mês de julho. Foram 3 meses de massacre e quem fez o jogo virar foi a Frente Patriótica Ruandesa, liderada pelo Paul Kagame, que conseguiu se organizar e pouco a pouco foi tomando as cidades que estavam dominadas pelas milícias. A duração desse genocídio pode parecer curta para quem vê isso de fora, em um lugar que vive um período de paz e anos depois. Mas em 100 dias, 800.000 vidas foram perdidas. A violência e o terror que o povo de Ruanda presenciou é algo que ninguém deveria imaginar. Muitos dos que saíram vivos perderam membros da família, amigos, tiveram suas casas saqueadas e queimadas. Perderam tudo. Isso aconteceu em 1994, menos de 30 anos atrás. Então ainda é uma ferida muito recente no país. Só agora, as primeiras gerações de adultos que nasceram depois do genocídio estão chegando. A dor da perda é algo muito comum no povo ruandês. Mulheres perderam toda a sua família e têm que viver com a lembrança dos estupros a quais elas foram submetidas. Maridos foram obrigados a assassinar sua própria esposa na frente dos filhos para salvar a vida das crianças. E jovens órfãos são obrigados a conviver nas mesmas vilas que os descendentes daqueles que assassinaram suas famílias. Com medo de possíveis revanches, Hutus em massa tentaram fugir do país, e episódios de violência contra eles também foram registrados. Foi montado um governo interino e, como havia muitos crimes a serem julgados, foram lançados tribunais chamados Gakakas, nome em referência a um antigo tribunal ruandês. Esses tribunais, que tinham como objetivo julgar possíveis criminosos e cúmplices do genocídio, eram formados por membros da comunidade, geralmente pessoas com boa índole, mas sem nenhuma formação jurídica. O sistema teve os seus defensores, que elogiaram a eficiência, mas teve os seus críticos, que diz que pessoas comuns não tinham competência para julgar um crime grave como o genocídio. Paul Kagame é o atual presidente do país, cargo que ele ocupa desde o ano 2000. E olha que antes disso, o cara era vice-presidente. Ele é uma das figuras mais controversas da política mundial, conseguiu avanços sociais e respeito internacional, mas é acusado de fraude em quase toda eleição que ele participa. E ele sempre ganha com uma vantagem avacalhadora. Além disso, ele tem sido acusado de perseguir inimigos políticos. Entre eles, o Paul Rusesabagina, o cara lá do Hotel Ruanda, que recentemente foi preso acusado de participar de uma organização terrorista. O Rusesabagina sempre foi um grande crítico do Kagame e diz que a sua prisão tem motivos políticos. Ruanda não é um grande exemplo quando o assunto é liberdade de expressão e ainda existe um medo de que um novo conflito esteja à espreita. Hoje em dia, negar o genocídio é crime e os termos Hutus e Tutsis foram abolidos das carteiras de identidade. Programas do governo incentivam os homens a participar mais da vida doméstica e isso tem diminuído a violência contra a mulher. Inclusive, Ruanda é líder mundial quando o assunto é mulheres na política e o 6º quando o assunto é igualdade de gênero. Os cidadãos de Ruanda tinham a missão de construir um novo país e assim estão fazendo.
A pobreza vem reduzindo e a economia vem crescendo, mas o DH do país ainda é considerado baixo e a maior parte da população, apesar das melhoras na economia, ainda vive na pobreza. Kigali já recebeu reconhecimento internacional por aspectos sociais, mas a caminhada ainda é longa. As cicatrizes ainda são muito aparentes em Ruanda e de fato não é fácil se levantar depois de um acontecimento como esse. Mas seus cidadãos têm se mostrado resilientes e, como o próprio Paul Rusesabagina diz, é necessário perdoar, mas não esquecer. Parabéns! Tu chegou até o final do vídeo. O teu prêmio agora é se inscrever aqui no Vogalizando a História, deixar tua curtida que ajuda pra caramba o canal e também um comentário maneiro se tu gostou do vídeo. Se tu não gostou, não precisa deixar nada, só segue a tua vida. E caso tu não faça nada disso, o Jason do Sexta-feira 13 vai entrar na tua casa essa noite com aquele facão na mão e vai pedir pra tu gentilmente fazer, porque isso aí é que é o certo. Faz isso para não receber essa visita desagradável aí. Um beijo! Nossa, amada.